Olá, estamos no ar com mais um programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, uma produção independente. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. É sempre um prazer estar aqui com você falando um pouquinho sobre a doutrina espírita. E hoje temos aqui conosco o José Natal. Eu agradeço, Jô, o convite, estar aqui com vocês mais uma vez. E o quanto é importante estarmos sempre, renovando nossas ideias, nossos conhecimentos, através do Evangelho, através da doutrina espírita. É um motivo sempre de alegria, estarmos aqui junto com vocês. Concordo, Natal. A doutrina sempre nos traz uma nova lição a cada dia, E a gente aqui também, participando dos programas, a gente aprende sempre um pouquinho mais junto com você. Com certeza. Natal, você escolheu um assunto muito interessante que é nossas escolhas, Nossas escolhas. Certo. Por que desse assunto? Bom, nossas escolhas porque as escolhas são nossas, Não adianta nós acharmos que alguém vai escolher por nós, nós temos a nossa trajetória, a nossa vida, a nossa encarnação. E dentro da nossa encarnação, as escolhas, elas vão acontecendo, E essas escolhas acontecem desde já da nossa preparação para a encarnação. Existe toda uma preparação, uma coisa muito séria com relação à nossa volta ao mundo carnal, vamos dizer assim, na matéria, Então existem as escolhas, existe um planejamento. E mesmo quando a criança nasce, quando nós nascemos, quando a criança começa já os seus primeiros movimentos, começa já a interagir com a família. Ai, que bonitinho, ele gosta mais do vovô do que da vovó, Então já começa as escolhas, e aí vai, Agora o importante, Jô, é nós entendermos assim, que até uma determinada idade as escolhas são dos pais, Vamos dar um exemplo, aquelas gêmeas, duas menininhas, aí a mãe põe um vestidinho igualzinho nas duas. Vai chegar uma hora que elas vão entrar numa adolescência que isso aí para elas vai ser ridículo, entendeu? É onde os pais começam a respeitar essas escolhas dos filhos, Não ficando oprimindo, criando aí uma animosidade ou criando os filhos como se fossem os bonequinhos que eles podem manipular. Então, nesse aspecto de escolha, Jô, é um assunto muito interessante, é um assunto muito complexo, E nós vamos desenvolvendo de acordo com o que você tem aí o seu roteiro, nós vamos debatendo. Assim, Natal, a primeira coisa que veio na minha cabeça, falando aí sobre escolhas, a primeira coisa assim que vem na minha cabeça é o livre-arbítrio, Okay. Nós sabemos que Deus nos deu o livre-arbítrio, Então certo. A gente utiliza da forma que a gente quer, De acordo com as nossas escolhas, seja para o mal, seja para o bem, O que a gente pode falar sobre esse livre-arbítrio? Será que ele realmente existe? A gente realmente faz o que quer? Não, nós fazemos o que nós queremos dentro de um limite, Vamos dar um exemplo. O boi, ele tem uma pastagem, ele tem ampla pastagem, mas vai chegar no limite da cerca, ele vai ter que parar. Nós também, nós temos as leis de Deus, as leis morais, todo aquele complexo, todo aquele contexto que vai nos dar um limite para todas as coisas, Então é onde nós chegamos, dentro desse livre-arbítrio, dentro das nossas escolhas. Vamos dar um exemplo aí, por exemplo, o Hitler. Ele teve o seu livre-arbítrio e fez sua escolha. Qual foi a sua escolha? Tentar dominar o mundo à sua maneira. Então ele tem aí também, dentro da lei de ação e reação, ele está tendo o resultado das suas escolhas, todos nós. Então por isso nós temos que ter o quê? Bastante cuidado com as nossas escolhas. Bastante observância naquilo que nós vamos fazer. Então eu tenho uma escolha de fazer o bem ou não. E assim, você dentro do livre-arbítrio que você disse, a partir do momento que nos foi dado o livre-arbítrio na evolução humana, começam já os projetos de escolha. E aí o homem... essas escolhas, e como você usou o exemplo do Hitler, ela foi uma escolha dele, mas também muitas pessoas resolveram apoiá-lo, escolheram apoiá-lo, por isso que ele chegou onde chegou. Mas enfim, o Natal, eu gostaria de falar um pouquinho, ainda nesse bloco, sobre a sociedade moderna. Sim, o que acontece, Jô,
a sociedade, ela evolui. O homem evolui, nós evoluímos, né? Então nós temos aí um bom tempo atrás, em que o pai chegava na filha com 15, enfim, tenra idade, ó, você vai casar com o filho do coronel tal, e sem... Não tinha conversa. E não tinha assunto, quer dizer, ela ia lá e casava. Então não dependia dela essa escolha. Se desse certo ou se desse errado, a moça ia ficar subjugada àquela ordem paterna, né? Aquela situação de poderio desse pai, vamos falar assim, né? Então o que acontece? As coisas vão mudando, vão se transformando, vão se verificando que a evolução tecnológica, social, né, cultural, vem trazendo para nós, você está falando em sociedade moderna, na atualidade, uma ampla liberdade. É verdade, Né? é verdade. Então, nem todo mundo está tendo aí o cuidado com as escolhas. Não está sabendo lidar aí com essa liberdade mais essa ampla. Liberdade, porque através da liberdade, já dizia Paulo, né? Apóstolo Paulo diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Certo? Então, dentro da amplitude dessa liberdade, nós estamos vendo aí os exageros. Né? O número de homicídios, feminicídios, desavenças, né? Casamentos que começam aí com uma grande festividade, daí 1 ano, 2 anos já está terminando. Então, o que precisamos ter cuidado na sociedade moderna é que tudo gera em cima do quê? Do bonito e do belo, né? Do bonito e do belo. E nem sempre o belo é o que vai nos trazer alegria, que vai nos trazer felicidade. Então esse exagero com a forma escultural, o corpo bonito, a aparência, toda essa produção, não que seja errado, sabe? Mas não se iludir com o bonito. Buscar realmente, se vai se buscar uma moça, um rapaz, para conhecer um pouco da história dessa pessoa. Né? Que filho que que filha, como se porta, entendeu? Aí vai se buscando, fazendo as escolhas de uma forma bem segura. Nós vamos para um pequeno intervalo, os intervalos comerciais. Rapidinho, estaremos de volta. O Café SEAC continua atendendo você. Um mix especial para drive-thru e delivery de salgados e doces em vários sabores. Tudo feito com muito carinho. Você pode se deliciar e nos ajudar muito. Confira o cardápio e faça a sua encomenda. Você pode retirar no local ou o SEAC leva até você. 14 3366 3213. Ou se preferir, 14 99829 8223. Sabor e solidariedade. Voltamos aqui com o programa Despertar. Estamos hoje aqui com o nosso companheiro José Natal falando sobre o assunto Nossas Escolhas. Natal, no bloco passado você falou um pouco sobre essa sociedade moderna, né? Que hoje a gente tem uma liberdade maior, né? A nossa liberdade foi ampliada ao longo dos tempos. Sim. E eu queria falar um pouquinho sobre os problemas que estamos tendo com essa liberdade, né? No primeiro bloco você disse que tem algumas pessoas, né, que não conseguem lidar com tanta liberdade e acabam fazendo coisas erradas. E a gente nota aí muitos problemas, por exemplo, problemas psicológicos, né? O que podemos falar sobre isso? Sim. O problema em si, João, não é com relação à liberdade. É o mau uso dessa liberdade, entendeu? Então hoje nós temos liberdade, ampla liberdade para você escolher uma faculdade, para você escolher, enfim, é uma coisa simples que eu vou te dizer. Você escolhe colocar máscara ou não colocar máscara. Agora você vai arcar com as consequências de usar a máscara, né, que está sendo tão... Nós temos a necessidade de usar todos esses aparatos para se prevenir contra a Covid ou não se prevenir. Então, estou dizendo de uma forma bem simplista, dando esse exemplo, porque dentro dessas liberdades, dentro dessas escolhas, nós podemos errar ou podemos acertar. Tá?
Agora, como que eu vou julgar se eu errei ou se eu acertei? De repente, naquele momento na minha vida, naquele instante, era a melhor opção que eu tinha. Passado um tempo, eu vou olhar para trás, puxa vida, olha que burrada que eu fiz. Por quê? Por que eu vou enxergar dessa forma? Porque nós vamos ganhando maturidade, nós vamos aprendendo. E é isso que a doutrina espírita nos mostra. Tá? São esses, como você disse, são essas trombadas na vida que vão nos trazendo maturidade. É isso que nos faz evoluir, é isso que nos faz crescer, porque dentro de uma escolha, Jô, ou nós vamos ter que deixar algo para trás ou alguém para trás. É verdade. Tá? Dentro dessas escolhas, alguma coisa alguém vai ficar magoado ou nós vamos perder alguma coisa. Então nós temos que ter essa maturidade e esse preparo para entender toda essa situação. E é onde às vezes nós fazemos umas escolhas erradas na vida e muitas pessoas caem em depressão. Né? Se culpam e passam a vida se culpando. Se castigando ali por causa de uma atitude passada. Né? Não. O importante, assim, é entrar aí nesse assunto, Jô, do auto-perdão, do autoconhecimento, sabe? Porque a espiritualidade para nós, a espiritualidade sempre tem para nós o plano B, tá? O que é importante? Bom, eu fiz uma escolha, tá? Essa escolha não está me trazendo um benefício. Quando eu falo benefício, não é o benefício material somente, não. Estou falando do benefício geral. Esse benefício vai me trazer um crescimento como pessoa, como ser humano. Parte moral, né? Parte moral, como um homem de bem, entendeu? Está influenciando o que na minha vida nisso aí? Então eu tenho condição de olhar aquela situação e buscar novos caminhos. O que eu não posso é me fechar dentro de um arrependimento, ou dentro de um medo, ou dentro de um processo de culpabilidade e me fechar e cair numa depressão. Uma depressão profunda, tá? Aí, né? Porque assim, sempre existe uma saída, né? Sempre nós temos que ter fé em Deus e fé no futuro, sabe? Sempre estar com dinamismo, buscando novos caminhos, né? Então a doutrina espírita nos mostra muito isso aí, que nós temos opções, nós temos saídas, nós temos cair ou levantar. Nunca alguém vai cair numa condenação eterna, sabe? Esse contexto na nossa vida tem que deixar de existir. Nós estamos aqui pro aprendizado, e dentro desse aprendizado existem os erros, não é mesmo? Então ninguém é perfeito. Perfeito esteve aqui entre nós como guia e modelo foi Jesus. Então lógico que nós temos que nos espelharmos em Jesus e sempre temos dentro de nós o quê? Essa escolha vai me trazer o que de benefício? Né? Essa escolha vai magoar quem? E qual é a consequência dessa escolha? Sabe, são momentos que nós temos na vida e que nós tem que estar sempre preparado. Você falou uma coisa aí, Natal, que me chamou a atenção, né? É sobre o auto-perdão, né? Muitas pessoas aí, por ter errado algum tempo atrás, depois, logo à frente, se deu conta do que fez, né? Entendeu que aquilo é errado e acaba não conseguindo tocar a vida para frente, né? Virar o disco, né? Se perdoar. E aí acaba caindo aí em depressão profunda, né? E a gente vê aí também, né, que é um assunto seríssimo, que são muitos casos de suicídio, né, Natal? Porque a pessoa entra num estado ali psicológico, né? Isso. E moral ali que fica totalmente descontrolado, porque não consegue se renovar, né? E a doutrina espírita vem justamente explicar que não é assim, né? Que a gente tem uma nova chance, como você disse agora. Sempre existe o recomeço, né, Jô? Então, falando em suicídio, é a última e a péssima opção que um ser humano pode ter. Não chegar nessa opção nunca. Aguardar sempre com esperança, né? Com humildade, né? Porque um dos aspectos do suicídio, Jô, é a falta de humildade. De reconhecer
que errando a pessoa está aprendendo e que na humildade de buscar Deus, buscar o socorro, o CVV. O cara ajuda, né? O nosso telefone aqui de atendimento fraterno, ou de um amigo. Porque às vezes a pessoa se acha tão importante que olhando para os pais ali idosos, são velhos, não sabem nada. Sabem sim, sabe? Tem experiência de vida. E outra coisa, quando se está numa situação de desespero, Deus age nos homens, João, através dos homens, né? E de repente o nosso espírito, o espírito de luz irá usar do nosso amigo, do nosso pai, da nossa mãe, mesmo velhinho, com palavras de conforto, de consolo, que vai atingir o nosso íntimo e nos renovar nossas forças. Então o que precisa, quem está nos ouvindo? É abrir o coração, não é? Abrir, ter nunca como escolha chegar ao ponto do suicídio, nunca. Ter como escolha o quê? Sempre buscar socorro, buscar ajuda, né? Porque nós estamos aqui, João, num processo de aprendizado. Nós sempre vamos cair, vamos levantar. E cada tombo que nós caímos, que nós levamos, aquilo ali vai servir de aprendizado. Por que que tem pessoas, né, que estão aí e que não aceitam de forma nenhuma bebida alcoólica? Ele é melhor? Não. Em vidas pretéritas, ele passou por um processo de bebida que ele já sofreu as consequências. Um assunto interessante agora, então ele fala assim, ele olha para uma bebida, ele arrepia. Não, mas ele é muito santo? Não, ele já ganhou maturidade nesse aspecto. A infidelidade conjugal. É espírito que não aceita isso aí, não está no contexto de vida. Para outros, por quê? Porque ele já vem vindo nas encarnações, já sofreu as consequências dos seus erros. Ele nasceu bonzinho, certinho? Não. Ele já passou por aquele processo de aprendizado. Não é? Então as escolhas, como você disse, esse livre-arbítrio, essa opção das escolhas vai nos trazendo o quê? Maturidade e crescimento. Então a gente, né, até agora a gente entendeu que as nossas escolhas, elas são determinantes aí para o nosso futuro, né? Sim. Então a gente tanto pode fazer escolha boa como escolha ruim, né? E aí cai na lei de ação e reação, sim, né? E sim. aí, como você disse, isso que eu gostaria de reforçar, né? De repente, escolhas ruins que a gente toma nessa vida, já falamos que temos uma chance, né? Certo. Tomou uma escolha errada, depois... duas, três, quantas chances quantas precisarem. Mas e se você continuar insistindo ali, né? Você vai acabar levando esse problema para uma próxima vida, para uma próxima reencarnação? Sim, e sofrer as consequências. Porque quando você faz uma escolha, você recebe o aprendizado dessa escolha. Porque a muito é dado, muito será cobrado. Logicamente, se você teimar em ficar batendo a cabeça, você trombou nessa parede, você continuou batendo, você vai ter o ferimento. É a mesma forma, na verdade é uma forma simbólica, mas é o que vai acontecer. Você vai sofrer as consequências disso, né? Agora, o importante, Jô, é que dentro dessas escolhas vai o quê? Vai toda uma gama de educação dos pais, formação religiosa, entendeu? Porque o que vai nos trazer a qualidade dessas escolhas são essas preparações. Se é um lar que vive em desarmonia, os pais brigando, né? Então os filhos eles vão ter pouca opção, eles vão ter pouco exemplo diretamente aí no convívio diário. Qual que vai ser a opção desse filho? Ir lá no colega e sentar a mão na cara dele, porque ele está vendo o exemplo dentro de casa, de briga, de palavrões. Tá? Então ele fez essa escolha mediante o quê? O que ele aprendeu, até uma determinada idade, tá, Jô? Depois aí vem a maturidade, já sai daquela fase de adolescência, aí já começa o quê? A buscar as próprias escolhas, a enxergar os caminhos, né? Aí o que acontece é assim, aí vai se procurar uma religião, vai se procurar uma boa leitura, vai ver os caminhos que começa a tomar, independente do que ficou para trás.
É esse desperto que a gente quer dar para as pessoas que nos ouvem, entendeu? Não adianta ficar culpando o pai, a mãe, a infância. Não, é daqui para frente. Tá? O que ficou lá atrás de sentimento, de tantas coisas que vêm, de mágoas, de traumas, né? Uhum. Vamos deixando para trás, vamos buscando melhorias da vida. Aí que entra as portas, né? As escolhas na vida de cada um. Cristo estabeleceu que a sementeira é livre, né, Natal? Mas a colheita será obrigatória, não é? Com certeza. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos já com mais um bloco do programa Despertar. No Bazar SEAC você encontra variedades em roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, novos e usados. Além de estar super na moda, você estará vestindo e usando produtos de ótima qualidade. E o melhor, estará contribuindo com o SEAC. Acompanhe as novidades através da página facebook.com/Bazar SEAC. Reserve sua peça favorita e retire no SEAC. 14 3366 3218. Voltamos para o último bloco do programa Despertar de hoje. Temos aqui a presença do José Natal. Estamos falando sobre as nossas escolhas, né? E Natal, eu queria agora nesse último bloco começar perguntando para você sobre escolhas que se destacaram, né? Personalidades aí que ao longo da história, ao longo do tempo, se destacaram por suas escolhas. Bom, nós temos muitos, né, Ju? Dentro do nosso contexto, como exemplo aí de homens que se destacaram pela busca da exemplificação do bem, vamos falar sobre Gandhi, né? Uhum. Que formando em advocacia em Londres, tendo toda a chance de ser um homem, né, de sucesso na área de jurídica, ele indo para a África do Sul, ele vendo o sofrimento daqueles irmãos na mão dos ingleses, né? Ele optou em ir para a Índia e lutar para que houvesse a independência da Índia dos ingleses. E o importante é que ele conseguiu sem, na verdade, dar um tiro. Não houve nenhuma manifestação de guerra, ou sempre na busca do diálogo, né? Da perseverança. Então é importante destacar isso aí. Então ele deixou a vida dele de lado, né, o que seria o seu sucesso material, para buscar o bem de uma comunidade, de um país, de um povo, né? Logicamente, Jô, que esses espíritos, nós estamos falando de uma amplitude, né, de um conceito bem amplo. São espíritos missionários, podemos dizer assim. Já são espíritos que já vêm com essa incumbência. Mas em determinado ponto ali, ele poderia fracassar na incumbência que ele veio. Ele podia optar em ser rico, né? Se tornar um homem de sucesso. A mesma coisa é Chico Xavier. O Chico Xavier poderia hoje ser um homem bilionário, com tantos livros, né? Com tantas coisas que ele... O Chico, se ele tivesse pego R$1 por livro que ele já vendeu na vida toda dele, era muito rico, né? Isso. Então, mas não, ele deixou aí tudo em prol da doutrina, em prol da divulgação, né? Por quê? São espíritos que vêm preparados. Temos que olhar isso como exemplo? Sim. Em que conceito? Em conceito do quê? O material, ele é passageiro. Se eu tenho uma opção em fazer alguma coisa errada para ter um benefício, e de repente eu deixar de lado esse benefício material para ter paz de espírito, eu vou optar por isso. Uhum. Aí que entra as escolhas, entendeu, Jô? Então é importante isso aí. Porque uma árvore, Jô, quando ela começa a cair, quando a gente começa a pender para alguma coisa que não é legal, que venha servir de bem para nós, ela começa a pender. De repente ela cai de uma vez. Esses cuidados nós precisamos ter. Mas isso não tem importância. Esse não tem importância acumulado vai se tornar algo assim que vai nos corroendo a nossa vida espiritual, o nosso bem maior,
né, que é o nosso progresso espiritual. Então é importante para os pais, já que nós estamos falando assim em escolha, é importante para os pais uma boa educação, sempre ter dentro de casa uma religião. Não estamos falando em doutrina espírita, estamos falando em uma religião. Algo que venha mostrar o quê? Venha mostrar o evangelho. E tudo, Jô, não adianta o pai e a mãe ficar falando, se não tiver os exemplos. Então vai criando no filho o quê? Uma base para as escolhas, né? Uma maturidade espiritual, de educação. O que nós estamos vendo hoje? É que com a pandemia a coisa deu uma... socorrer aí os professores, né? Alunos batendo em professor, tacando cesto de lixo, humilhando o professor. Né? Então, é que nós estamos falando, né? No aspecto de sociedade moderna. No meu tempo, falar, fulano, você vai para a diretoria. Vixe, as pernas... Bambeava. Só da diretora passar ali, você já... Né? Hoje não, diretor, professor, própria autoridade policial não tornou nada, entendeu? Por quê? Pela liberdade. A liberdade está aí, mas como que eu estou usando essa liberdade? A liberdade não é ruim, né? Mas é preciso saber utilizá-la, né, Natal? A gente está chegando no finalzinho, do nosso programa, mas eu queria fazer uma última pergunta, porque assim, a base do espiritismo, né? Eu penso que uma das bases importantes para entender o espiritismo é a reencarnação, ou seja, a gente desencarna, passa um tempo na erraticidade, né, no mundo espiritual, depois volta a encarnar na Terra, provavelmente, com certeza, na Terra novamente, né? Certo. Nesse momento que a gente está se preparando para reencarnar, será que a gente, em algum momento, a gente, como espírito lá na erraticidade, a gente escolhe as provas que iremos passar? Não seria bem uma escolha, né, Gil? Seria um planejamento, né? Existe um planejamento, existe sim uma escolha, existem as opções, vamos falar assim, né? A não ser aquele espírito que venha, espírito... Como você falou agora há pouco, os missionários que vêm aí. Sim, e tem aqueles que vêm porque são obrigados a vir num determinado tempo, né? Ele não quer reencarnar, na erraticidade ele não quer mudar, ele não quer aprender, enfim, não quer se modificar. Então é espírito que vem, me fugiu o termo agora, então ele vai reencarnar compulsoriamente. Ele vai reencarnar compulsoriamente. Então, ele vem, tudo vai ser designado por alguém, entendeu? Alguém vai designar isso aí para ele. Então não vai ter muita opção de escolha, não. Agora, o importante é assim, que de acordo com as nossas obras, nós vamos tendo também a liberdade, né? Nós vamos ter toda uma amplitude, todo um socorro na hora do desencarne. Sabe, Jô, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Agora, o importante, finalizando esses momentos, é assim, temos sempre a capacidade de escolher, tá? Entender que isso é importante, né? Tomar uma boa escolha, né, Natal? Isso. O que eu faço? O que Jesus faria no meu lugar? O que fulano de tal, que já tem uma bagagem, meu pai, minha mãe, faria no meu lugar? Você entendeu? Não, é lógico que a gente tem aqueles processos momentâneos. Aquele carro cortou a minha frente, então eu vou lá, eu vou xingar aquela pessoa, vou falar alguma palavra que depois eu venho me arrepender, né? O cara desce do carro, cata o revólver e dá o tiro no outro. Ele vai se arrepender, lógico que ele vai se arrepender. Mas naquele momento foi uma péssima escolha. Então Orar e vigiar, Jô, cai bem nesse assunto. Está sempre vigiando, está sempre orando, porque as escolhas estão na nossa frente a todo momento. Meio, esquerda ou direita. Estou sempre escolhendo. É uma roupa, é um lugar para ir, é um amigo, sabe? Eu estou sempre, na verdade, buscando alguma escolha. Bom, pessoal, chegamos ao finalzinho do nosso programa Despertar, né? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Hoje a gente teve aqui, né, o José Natal participando com a gente, falando sobre nossas escolhas, né? A gente entende, então, que as escolhas são muito importantes, né? É algo muito importante, de muita responsabilidade em nossas vidas, e também que a gente não pode se maltratar ao longo do tempo por escolhas erradas que fizemos no passado. Sempre temos uma segunda chance, né? É importante que a gente
quando se encontra ali num momento difícil, a gente busque ajuda, né? E busque passar isso para frente, né? Continuar a vida, né? Natal, muito obrigado por participar conosco de mais esse programa. Agradeço por mais essa oportunidade. Grande abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau.